Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. E hoje, feriadão esticado, convidamos e ela aceitou, o que nos honra, Procuradora de Justiça, doutora Eliana Passarelli. Prazer tê-la aqui, doutora Eliana. Prazer meu, Zancopé. Sempre bom estar aqui com vocês, com todo o seu público. Doutora Eliana, eu vou fazer uma pergunta que pode ser descabida. Mas muitas vezes as pessoas em conversas, assim, quando a gente, as pessoas perguntam por que fulano não está preso, por que aquele não está... Muitas vezes me perguntam, e hoje essa instituição é bastante questionada, o que é o Ministério Público? Então, o Ministério Público é uma instituição que foi feita a serviço do cidadão, né? É o que há de mais democrático em matéria de justiça. Porque, na verdade, as pessoas não entendem muito bem o papel do Ministério Público. O Ministério Público atua... Todo mundo conhece o Ministério Público da área criminal. Sim. Mas não é só a área criminal. Nós atuamos em todas as áreas, desde o direito de família, infância e juventude, o urbanismo, meio ambiente. Nós temos assim, uma série de atribuições. E é sempre em pró do coletivo, em pró da sociedade, né? Então, quando a gente fala o que é o Ministério Público é uma instituição que está a serviço da sociedade, sempre, né? Sempre. A senhora hoje é procuradora de justiça, mas durante muito tempo foi promotora. Quando eu perguntei o que é o Ministério Público, é que a imagem do promotor é aquela imagem de quem acusa. É, então, verdade. Né, olha, o promotor, temido promotor porque é quem acusa, né? Aí a senhora dá um aspecto que é a realidade completamente diferente do que se imagina. Por isso eu perguntei exatamente a pergunta inicial, o que é o Ministério Público, e agora a senhora hoje é procuradora, mas como promotora é sempre aquela imagem de que o promotor acusa. O promotor mas sempre procurador existiu. Também. Sim. Não, um então, estágio acima. é que todo mundo tem uma visão mais antiga do Ministério Público, tanto que o Ministério Público antigamente era promotor público, Sim. Né? Que era no processo crime, onde só se acusava. Pois bem, nós somos procuradores de justiça, promotores de justiça e promovemos a justiça. O que significa isso? Nós somos os advogados da sociedade. Então, na ação penal, por exemplo, num homicídio, obviamente quem vai acusar é o promotor de justiça, porque é meio técnico o que eu vou falar. Sim. É o titular da ação penal, né? Ninguém mais pode processar nos crimes mais graves, senão o promotor de justiça, que é a figura de fazer com que aquele indivíduo pague em prol da sociedade, né? Mas hoje em dia nós temos várias atividades, várias atuações. Por exemplo, na infância é um trabalho incansável, porque o promotor de justiça é aquele que faz o pai colocar a criança na escola, o promotor de justiça é aquele que vigia os abrigos para ver se está tudo em ordem, é aquele que vai trabalhar na adoção de uma criança para uma família. Então, tem várias atividades, várias atividades. Quando eu era mais jovem, era promotoria. O termo era promotoria, né? Isso. E aí, neste avanço todo que nós temos, é o Ministério Público, que me parece muito mais amplo do que uma simples promotoria, que era o termo que nós tínhamos antes. Ele realmente se tornou muito mais amplo após a Constituição de 88. Isso é um fato, né? A nossa gama de atuação aumentou muito com a Constituição de 88. Não só a nossa, como a do Ministério Público Federal.
atribuições diferentes para crimes diferentes, mas as áreas são as mesmas. Então, o que acresceram para a gente, que é o meio ambiente, defesa do consumidor, infância já tinha, mas de uma maneira mais ampla com a chegada do ECA, tudo isso acabou ficando muito maior, um volume muito maior, muito maior. Não se usa muito a figura do juiz, né? Sim. Mas o Ministério Público hoje é aquele que recebe a carga toda da sociedade, é mais odiado do que amado, né? Então, sem dúvida. A culpa hoje em dia é do Ministério Público. Qualquer coisa, o Ministério Público hoje em dia, porque ele descobre que é funcionário público, aí traz para si a carga. Então, eu acho interessante isso, porque a imagem do Ministério Público, eu acho que está muito desvirtuada, né? Se a gente, esse aspecto que a senhora colocou, que é a defesa da sociedade é feita pelo Ministério Público, a gente não entende bem isso. Não entende, realmente. Eu estou me colocando no lugar, né? Então, quando acontece alguma coisa, o culpado não é o juiz que dá a sentença, é o promotor que acusou. Tá certo? Essa imagem permanece e muito forte. Permanece. Quem sentencia é o juiz, mas quem promove a ação penal e quem requer a condenação e que vai atrás da condenação e depois, se for o caso, ainda recorre e tudo mais, é o Ministério Público. O Ministério Público hoje tem mais poder do que há algum tempo atrás? Tem em função das matérias. Sim. Só em função das matérias. Então, como nós das matérias? É aquilo que eu falei. Depois de 88, nós temos ação civil pública, né, que Sim. nós não tínhamos, que é cujo interesse é a coletividade. Na verdade, a gente acabou entrando em várias áreas que a gente não entrava. A gente ficava no crime e a gente era conhecido pelo criminoso e pela vítima, né, que chegava até nós e nós dávamos andamento à ação penal. Hoje não. Hoje a gente não precisa ser, em tese, provocado. Basta que a gente tome conhecimento de alguma ilegalidade, nós vamos atrás, né? E hoje nós temos, não que nós não tivéssemos, mas hoje nós temos uma equipe que trabalha, inclusive, em investigação. Esse poder, posso dizer que é um poder maior ao Ministério Público? É um poder maior. Tem que haver um vínculo com o... Qual é a figura que eu quero destacar? Procurador-Geral de Justiça? Não, o procurador, né? O procurador, o promotor. Tem que haver um vínculo com o funcionalismo, não é bem o funcionalismo. Hoje está em moda aqueles que meteram a mão na grana. Mas instituições privadas, o Ministério Público tem acesso, tem ascendência a uma instituição privada? Tem. Eu vou dar um exemplo bem simples. E comigo já aconteceu várias vezes. Você vai a um supermercado, você acaba vendo algum produto deteriorado. Claro, se você vê um produto deteriorado, você não vai fazer toda uma ação. Você vai chamar, o gerente vai pedir para retirar o produto dali, né? Óbvio. Mas existem ações maiores. Você vai a um supermercado, tem alguma coisa gritante de errado. Por exemplo, ele te vende um produto e não te entrega a nota fiscal, que é a garantia do produto. Sim. O Ministério Público age nessa situação exatamente em prol da coletividade, né, pela falta da entrega da nota fiscal, que é um crime contra o consumidor, de maneira imediata. E é uma instituição privada, né? Eu vou acrescentar isso para que a gente chegue... E vou te falar em outras áreas. Sim. Por exemplo, hospitais que não funcionam direito, planos de saúde que não funcionam direito. Nós temos colegas brilhantes hoje cuidando da saúde pública através de, inclusive, intervenções em hospitais particulares. Doutora Eliana, eu vou avançar aí, né? A senhora citou o setor público ali de atendimento, tal, uma empresa privada. Mas quando nós tivemos aquele negócio todo de CPI, mais não sei o que, sobre futebol, né? Sim. Aí alguém falou, é futebol, não tem dinheiro público. Então, aquelas CPIs todas que aconteceram, não tem dinheiro público. Mas alguém disse, não, isso é para o Ministério Público investigar. É esse o aspecto que eu estou colocando, né? Não tem dinheiro público, o Ministério não se
se manifesta, né? Sabe, perceber onde eu... Sim. Eu estou aproveitando para esclarecer algumas dúvidas que eu tenho. Dúvida. E vem exatamente dessa época, quando nós tivemos CPI. Depois me decepcionou muito, porque quando convocaram o Roberto Carlos e o Ronaldinho Fenômeno, né? Roberto Carlos é garcense, lá da minha cidade e tal. Então, eles foram, naqueles depoimentos, eles foram lá para os camarins, lá para o fundo, lá para a coxia E aí foram dar autógrafo, tirar foto, sabe? Aí alguém falou, não, mas não tem dinheiro público ali. Mas e o Ministério Público? É esse alcance do Ministério Público que eu gostaria de entender e que a senhora esclarecesse. Então, não precisa haver dinheiro público. Basta haver algum dano à coletividade. É isso que eu estou te falando. Quer dizer, digamos, há um dano ao torcedor. Já está o Ministério Público lá. Qualquer tipo... A gente só não interfere... Vamos tratar do contrário. A gente só não interfere em causas patrimoniais que envolvam pessoas certas. Causas patrimoniais, desde que não haja desvio de dinheiro para lugar nenhum. Então, é assim. Eu vendo uma casa para você, eu faço um negócio, não dá certo. Isso é uma ação civil que vai correr entre duas partes e o Ministério Público não interfere. Não há interesse do Ministério Público. Tá, mas eu vendo uma casa para você, vendo por um dinheiro a menor e deixo de recolher impostos. Sim. O Ministério Público interfere. E a Lava Jato? A Lava Jato chama muita atenção nos dias de hoje, é um assunto recorrente em todos os lugares, né? E as pessoas não entendem muito o papel da Lava Jato, né? Eu não sei se eu estou sendo claro, é assunto do momento. Aí, mas é o juiz, é o Ministério Público. Qual é o papel do Ministério Público nesse emaranhado todo que se tornou a Lava Jato? Ele tem duas propostas. Primeiro, de investigar, obviamente, no sentido de acompanhar as investigações feitas pela Polícia Federal. Num segundo momento, ele tem o dever de acusar, de propor as ações penais, inclusive de obter os valores que foram subtraídos, né, do poder público de volta. Ele tem que prover esse ressarcimento no sentido de ir lá e buscar do cidadão que roubou, vamos usar o termo roubou, sim, mas na verdade é desvio, e trazer de volta esse dinheiro. É desvio, mas eu que sou cidadão, eles roubaram mesmo. Né? Então a gente sabe disso, que roubaram mesmo. Então, nesse momento, traz de volta esse dinheiro e promove a condenação do indivíduo e, se for o caso, recorre em caso de absolvição. O juiz é inerte. O juiz só pode se manifestar se ele for provocado. Sim. O juiz não vai atrás da prova, quer dizer, vai atrás da prova dentro do processo. Mas se eu chegar para o juiz e falar assim, olha, estão roubando ali, ele vai falar, bom, então você faz uma denúncia, né, passa pelo Ministério Público, chega até mim para que eu julgue. Sim. A figura do juiz, ela é bem imparcial. Ele não pode se manifestar, às vezes fora dos autos, às vezes dizer exatamente o que ele pensa, pré-julgar, eu vou julgar antes porque eu já tenho um convencimento de acordo com a mídia, nada disso, o juiz tem que ficar na dele. O promotor não. Daí a irritabilidade com os promotores, porque quando a gente consegue uma prova, a gente torna pública a prova. E eu sou muito favorável a isso de tornar pública a prova, porque quem é que paga meu salário? Sim. São os impostos das pessoas. A quem eu devo satisfação? As pessoas, a sociedade. O que eu estou promovendo? Eu tenho o dever de falar para essa sociedade aquilo que foi feito em relação ao processo XYZ. Eu fui muito criticada por alguns colegas que entendiam que eu não deveria dar satisfação à sociedade de alguns crimes que eu atuava. Ao contrário, eu acho que a sociedade tem que saber sim, e o criminoso em potencial tem que saber o que vai acontecer com ele se ele delinquir. Porque senão fica lá dentro do tribunal e ninguém sabe o que aconteceu com ele, e ele próprio continua delinquindo porque ele sabe que não vai acontecer nada. Eu vou aproveitar mais uma vez a figura da Lava Jato, porque a Lava Jato expôs, não é, uma estrutura muito grande. O que é a Lava Jato? Por que se chama Lava Jato? Né? A Receita Federal descobriu que havia um Lava Jato em Brasília, que o faturamento da Receita, o faturamento da Lava Jato era suficiente para ter lavado toda a frota nacional. Né? Mas a Receita Federal não tem autonomia.
não sei se é o correto, a Receita apresentou, não é, ao Ministério Público aquela irregularidade, porque a Receita não pode. Não é função dela, né? Não é função dela. Eu estou apresentando ali um faturamento que chama a atenção, mas não é minha função questionar o faturamento, né? Um lava-jato em Brasília, repito, faturava o suficiente para ter lavado a frota nacional inteira. Então chamou o Ministério Público e apresentou. É esse o procedimento, esses são os passos. Os e aí o Ministério passos, Público chamou a Polícia Federal e houve esse intercâmbio, né? Essa interação. A Receita Federal, a gente fica imaginando que a Receita Federal não faz nada. Nessa época de declaração de imposto de renda, fica atrás de quem erra algum itemzinho na declaração. Isso também é verdade. Eles estão me chamando, eles querem que eu vá lá desde 2014. Isso já... Não, mas a imagem... Isso porque tudo é assalariado. Eu estou lá, tá? Tem um salário lá, não tem de onde fugir. Nós somos assalariados, não tem de onde fugir. Mas o cenário é esse. Então, quando se fala em Lava Jato, não se tem ideia do início, né, do percurso todo, Receita Federal, Ministério Público, Polícia Federal, até que se chegue a um juiz, que foi, no caso, o Sérgio Moro, um juiz de primeira instância. Não sei se eu descrevi bem esse cenário, mas eu gostaria que a senhora esclarecesse melhor ainda. É bem esse cenário mesmo. Só que o que tornou a Lava Jato muito grande? Porque ela foi se desdobrando. Né? Então, como as pessoas não entendem assim, como é que tudo cai na mão do Moro? Porque está tudo coligado a este primeiro desvio. Né? Que aí entramos no dinheiro da Petrobras, entramos numa série de outros desvios, todos com a mesma finalidade. Então, isso puxa a competência do Sérgio Moro. Poderia ser o José aqui da esquina, da Justiça Federal aqui de São Paulo, poderia ser o João da Justiça Federal... sei lá, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, qualquer lugar, Belo Horizonte, é que aconteceu o primeiro fato aconteceu com o Moro, e daí ele puxa a competência. Tinha a ver com uma empresa no Paraná relacionada a esse lava-jato que eu fiz a referência. Exato, que era um lava-jato mesmo. Que virou o nome da operação. Então, aí tudo acontece em relação quer dizer, o Moro ficou bastante exposto, e além do Moro, a equipe de procuradores, que lá recebe um nome diferente, né? São promotores, mas são procuradores da República, também acabou ficando exposta essa equipe. Porque tudo acontece com eles, porque eles puxam a competência. E puxam cada vez mais, né? Desatando cada nó, é que a gente começa a ter 2, 3 personagens, 4 personagens, 5 personagens, e não vai parar aí, né? A gente sabe que ainda tem uma longa caminhada aí pela frente. A Lava Jato está no começo, está no meio ou está no fim? Eu acho que a Lava Jato não está nem no meio, viu? Não chegou ao meio ainda? Não. Teremos muito mais desdobramentos ainda? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. Porque nós estamos falando em algumas figuras. Nós ainda temos milhares dançando por aí, né? Como eu disse há instantes, né, o Ministério Público hoje é muito questionado, né? Virou assim o adversário, né? Mas a Lava Jato em si, né? Esses desdobramentos todos, e a participação do Ministério Público nesse processo todo, vai ainda além de tudo isso? Eu acho que vai. Bom, tem algumas coisas que a gente tem que deixar claro. O Ministério Público, quem iniciou, por exemplo, a história do triplex foi o Ministério Público de São Paulo. Sim. E depois foi para a Justiça Federal. Então... Sem querer, até o Blatt, o Dr. Blatt esteve aqui. Sim, meu querido Blatt. Isso. Aliás, não tenho procuração dele, mas é bom que se esclareça, porque ele disse, olha... as pessoas imaginam que eu estava caçando as bruxas atrás do Lula. Mas o nome apareceu sem querer, porque o problema era a Bancop. Por isso que eu digo que é sem querer, né? Ele foi, nessas investigações que vocês fazem, ele acabou, nem foi o nome do Lula, foi o nome da mulher, né? Foi o nome da mulher, a cota era dela, e aí puxou aquele fio, veio um emaranhado. Isso mesmo. Tá certo? Então, por isso que eu disse que foi sem querer. E aí houve a denúncia, né, dos 3 colegas, que inclusive foram chamados de 3 patetas, né, na época. Sim. Né, foi uma
uma briga muito grande. Bom, aí a juíza resolveu que era federal, e era mesmo de esfera federal, mas a gente não pode deixar de dizer o que eles fizeram, que foi uma coisa muito importante. Agora, o que não pode acontecer é misturar a Lava Jato com toda a situação que nós temos no país. Esta é uma situação, mas nós temos várias, né? Nós temos outras coisas que ainda deverão ser muito investigadas, né? Passadina, tem uma série de coisas que... BNDES, que são caixas pretas ainda, que ainda nem começaram, né? A hora que começarem, eu não sei se vai sobrar alguém, viu, Zancopé? Quando se fala em Lava Jato, tem um aspecto positivo? Eu acho que tem um aspecto muito positivo. É a finalização eu não diria finalização, porque isso cresce com o homem, né? A corrupção. Mas eu acho que é uma limpeza necessária que está sendo feita, que está trazendo a público, os maus políticos, os maus empresários, porque é muito fácil falar só de político, mas vamos falar de empresário, né? Do corruptor e do corrompido. Porque não há corrompido se não houver o corruptor. Então, dos péssimos empresários que nós temos, dessa lavagem de dinheiro desenfreada, desse poder maluco que as pessoas querem em relação ao dinheiro. Então, eu acho que isso faz uma limpeza de moral no país e que nós estamos precisando muito. E a maior limpeza moral ainda que eu acho que deverá ser feita, que as pessoas precisam se conscientizar, e que às vezes eu acho que ainda não há essa consciência, é em relação à classe política. Porque eles sim têm um poder magnânimo, não é o Ministério Público. A gente se sujeita à lei. E quem é que faz a lei? Eles. São eles. Então, o legislativo tem que ser revisto com muito rigor para que os maus políticos não sejam reeleitos. Porque senão eles vão continuar fazendo leis de tal sorte que eles saiam impunes de toda e qualquer ação. A senhora fez referência a um assunto muito interessante, né? A Lava Jato está se estendendo as suas garras para um monte de gente. Sim. Prendeu um monte de gente, mas não consegue chegar nos políticos propriamente ditos. Excetuando o Lula, que não tem mandato, sim, né? Que foi não tem a isenção da imunidade, não é? Então, a Lava Jato parece que não consegue alcançar esses políticos que aí estão, que nós fizemos referência a instantes, eles são inatingíveis. E o Ministério Público, a Justiça, não consegue chegar perto. Então, a gente não é que a gente não consegue chegar perto, é que eles têm foro privilegiado. Né? A senhora também tem foro privilegiado. E eu tenho foro privilegiado. O que significa que eu serei julgada sempre por 25 desembargadores. Sim. E nunca por um juiz normal. Eu acho muito pior. Né? Mas quando a gente fala de político, por exemplo, de natureza federal, eles agem primeiro, eles ficam sujeitos, né, ao Supremo, dependendo do nível do político. E aí eles ficam sujeitos a um ministro e depois ao pleno. Mas até chegar ao pleno, tem um só que está dizendo: eu autorizo a investigação, eu deixo quebrar a conta, que seria como um juiz, né? Nesse caso. A mesma coisa para mim, no caso, um desembargador que deverá, entre aspas, ser o dirigente da investigação, de uma possível investigação contra mim. Depois, abre-se para o plenário fazer o julgamento. Como a gente viu agora em relação a esse famigerado habeas corpus, né, que teve liminar. Sim. Todos os estudantes de direito, por favor, não existe liminar em habeas corpus, tá? Não existe. Ou você concede, ou você não concede a ordem. E por que é uma coisa tão prática. Né? O que decepciona o cidadão de repente, foi para a televisão, né? A Suprema Corte é colocada lá na TV, exposta, e é só uma exposição de vaidade. Né? São só conjecturas, né? Sim. Todo mundo fica lá 3 horas dando voto, quando é uma coisa muito simples e muito prática. É contar a historinha, sem dúvida, porque precisa ter um relatório, sim, contou a história e vota. Porque teve numa dessas transmissões aí, onde o juiz lá, o ministro, disse: eu acompanho o voto do relator. Encerrou, não é? Perfeito, é isso. Mas aí mesmo. Ele falou mais 40 minutos. Então, aí não dá. Esses 40 minutos... desnecessários. Absolutamente desnecessários.
Ele até poderia dizer por que ele acompanha, ele fundamenta a decisão dele. Mas este fundamentar tem uma longa diferença entre provocações pessoais, né, justificativas de situações que a gente sabe que são injustificáveis, né? Então começam a acontecer coisas ali que você fala, não, eu não estou vendo isso, né? Eu não estou assistindo isso, né? Eu sei que a senhora é avessa aos holofotes, né? A gente sempre insiste para que a senhora participe de programas como Gente que Fala e vários outros programas, e a senhora faz pelo carinho que tem conosco, com o Fausto Camunha, mas lá parece que é o contrário. Lá eles têm uma televisão à disposição, né? Eu acho muito sério isso. Sim. Eles têm um canal de televisão. Perfeito. E esse canal de televisão, ele transmite... Eu não acho errado transmitir as sessões. Por quê? Porque isso expõe também estas pessoas, no sentido de que você está lá para quê? Então conte a que veio. Os Estados Unidos, né, não transmite. Nada, né? Nada. Mas também eles têm uma lei legal, né? Uhum. Aqui a gente tem uma lei, né? Vamos combinar que a gente tem que fazer N interpretações da lei, né? Uma lei, para cada um, é servida de uma forma. A Celbel sempre tem uma brecha, eu nunca vi coisa igual. E aí eu acrescento o que disse há instantes, né, que a senhora é avessa a holofotes, mas lá o que mais atrai é o holofote. Parece que alguém quer sentar lá exatamente para... Sabe, eu confesso o seguinte, eu tenho 40 anos de profissão, 40 anos, de Ministério Público, 32. Eu nunca vi o Supremo Tribunal Federal ser tratado com tanta indignidade. Antigamente, a gente não gostava e estranhava as decisões do Superior Tribunal de Justiça, porque são muitas câmaras, são vários ministros, então eram coisas esquisitas. Assim, no sentido legal, né? Esquisitas para gente que vive no mundo jurídico. Não que sejam ilegais. Mas, enfim, interpretações que você fala, essa eu não gosto, aquela eu gosto, enfim, porque é maior. Hoje, sai do foco o Superior Tribunal de Justiça e entra o Supremo, quando jamais ele poderia entrar em foco algum. Ele não poderia entrar em rota de colisão com nada. Mas o que está trazendo isso para o Supremo hoje? É a sua composição. Porque quando nós falamos em composições anteriores, como o Dr. Peluso, enfim, outros que passaram por ali, você não via esse tipo de exposição pessoal. Você não via o embate das ideias. Pode haver embate de ideias, mas um nível mais baixo, uma coisa pessoal. Não havia agressão pessoal. Não havia, e sempre, assim, né, digamos assim, uma jurisprudência sã. Hoje, quando isso eu digo porque eu assisti dentro da Associação do Ministério Público, quando você vê o julgamento, que as pessoas nem sabem o que estão julgando, porque foi essa impressão que eu tive na história da alimentação. Não estou nem falando de Lula, Lula, sim. Apartidário total. Eu estou falando da situação, né? Quando você pega a Rosa Weber dizendo assim, mas nós estamos julgando o quê mesmo agora? Não, mas se for isso eu sou contra, se for aquilo eu sou a favor. E ficou todo mundo olhando, porque ela conseguiu se perder, não que ela estivesse errada, mas as pessoas fizeram com que ela errasse. Porque ela estava lá perdida, porque ela já não sabia mais quem é que estava julgando o quê. E era um simples habeas corpus. Era assim, sim ou não. Ponto. Uma história que eu disse há instantes. Acompanha o voto do relator e depois gasto 40 minutos. Né? Tem coisas que são muito loucas. E que isso, as pessoas têm que entender, que isto reflete moralmente em toda a sociedade. Doutora Eliana Passarelli, a senhora hoje é procuradora de justiça, mas entre as várias atuações da senhora, violência da mulher, ou violência contra a mulher, né? Muito se fala que aumentou o índice de violência contra a mulher. Teria aumentado o índice de violência ou as mulheres perderam o medo? Então, tem duas coisas. Eu acho que aumentou, sim, a violência e acho que as mulheres perderam medo. Primeiro, todos nós sabemos que a nossa lei penal não serve para punir os criminosos. Não serve. De 1.050, acho que eu já até cheguei a falar isso aqui, de 1.050 delitos,
28 do Código Penal inteiro é que tem regime fechado. 28. Sim. De 1.050 delitos. Então é uma coisa muito séria. Quando a gente fala que a mulher resolveu denunciar mais, claro, porque agora ela tem um acesso diferenciado. Então ela tem um acesso a um hospital Pérola Baiton, ela tem um acesso à delegacia da mulher, ela é, não sempre, mas na maioria das vezes, atendida por uma equipe técnica. Existem promotorias especializadas, falando no Ministério Público, além das delegacias especializadas no combate à violência doméstica. E violência doméstica lê-se, inclusive, filhos, homens abusados sexualmente por padrastos, genitores, enfim, todo tipo de violência. Dessa natureza também. Então, o que a gente tem? Primeiro, um criminoso que sabe que não vai acontecer nada. Na prática, o que acontece? Ele vai ter uma medida restritiva, ele vai ter uma medida protetiva. Então, eu não posso chegar perto daquela mulher a 300 metros, a 100 metros. Essa é a verdadeira punição e a única. Porque a pena do crime continua a mesma. Então, se você prende lá um indivíduo que está ameaçando a mulher porque vai matá-la, a pena é de 1 a 3 meses. Adianta? Houve um avanço nisso daí, porque antes a punição, hoje a senhora fala de medida restritiva, não pode chegar a 1 quarteirão de cada. Sim. Mas até bem pouco tempo, questão de 10, 12 anos, a pena era uma cesta básica. Continua. Então era mais barato bater na mulher, né? E a mulher trabalhava para pagar a cesta básica. Isso, e ela pagava a cesta básica que ele doava. Isso, exatamente. Agora, quando a senhora fala dessas medidas atuais, então... Ele não pode, por exemplo, uma coisa que melhorou, ele não pode dar cesta básica. Ele vai sair de lá com uma condenação. O processo chega até o final com uma condenação e com todas as consequências de uma condenação, como a reincidência, por exemplo. Mas eu pergunto, ele perdeu quantos dias preso? Nenhum. Ele mudou o que na rotina dele? Nada. Porque é isso que acontece. A Lei Maria da Penha, todo mundo confunde a Lei Maria da Penha como uma lei que veio para criar delitos. Ela não cria delitos. Ela não cria nada. Ela cria medidas, ela é altamente explicativa e cria algumas medidas de atendimento à mulher. A Lei Maria da Penha é eficiente? Não. Não acho eficiente. Claro, eu diria que a Lei Maria da Penha seria muito eficiente se nós acompanhássemos crimes dentro da Lei Maria da Penha. Dentro. Então, assim, a ameaça que eu faço para você, que é uma pessoa que eu conheço, numa briga de trânsito, essa é de 1 a 3 meses. A ameaça que eu faço dentro de casa, de 2 a 8 anos. Percebe a diferença? Sim. É o mesmo crime. Com pesos diferentes. A senhora atuou em casos de muita notoriedade. Uma delas, inclusive, pela declaração que a senhora fez no caso da Suzana von Richthofen. Na Suzane, eu não atuei no caso. A Suzane foi minha aluna na faculdade. Sim. De Direito da PUC. Mas a sua declaração é que ela era uma pessoa perversa? Sim. E que, se tivesse outra situação, ela, de novo, agiria daquela forma. Ela... Foi tua aluna, então não aprendeu nada. Ela, no primeiro ano. Porque logo em seguida ela foi presa, né? Ao final do primeiro ano. E eu acompanhei a turma dela até o 5º ano da faculdade. Que era uma turma que acabou ficando até traumatizada, né? Porque num primeiro momento deram todo o apoio e todo o carinho diante de uma situação tão triste, né? Isso aconteceu, não lembro mais a época do ano, mas quando chegou no final do ano, que a coisa pegou mesmo, aí eles perceberam, muito jovens todos eles perceberam, né, que como é fácil ser enganado, né? Eles todos perceberam na prática, porque foram ao velório, deram apoio, enfim, eu lembro das amigas dela, e um dos tratos que eu fiz no 2º ano, quando eu ingressei na sala de aula, foi exatamente que o caso dela nunca serviria de exemplo para nós. Porque eu sempre dava... Você acaba, né, dando direito penal, você fala dos casos práticos, das coisas que estão acontecendo aí na rua. E esse foi um assunto proibido entre nós, porque envolvia realmente todos aqueles meninos, aquelas meninas, né?
Agora, quando eu digo que ela tem uma personalidade, eu não diria nem perversa. Perversa porque não tem um laudo psiquiátrico, eu diria psicopata. Sim. Né? Ela não sente o menor grau de arrependimento, ela não sente absolutamente nada. Ela é indiferente. Totalmente. E vou dizer mais. Há cerca de um mês atrás eu estive no presídio de Tremembé, acompanhando a CPI dos maus tratos e da pedofilia em relação a uma mãe que matou uma filha de 5 anos de idade, um caso até que não repercutiu, mas deveria ter repercutido e muito, com muita tortura, uma judiação, uma criança de 5 anos, um negócio absurdo. E ela estava lá. E ela me cumprimentou muito meigamente, assim, boa tarde. Foi doce? Muito. Chamou de professora? Não, mas estava me esperando na porta. Aliás, seria cômico. Mas assim, chega a ser engraçado, né? Boa tarde. Boa tarde. Bem dócil, bem muito, dócil. Muito. Doutora Iliana Passarelli, e a gente fez referência agora, a senhora em vários casos de denúncias em universidades, em instituições de ensino, e a senhora não se conteve várias vezes porque parava, deveria ter sequência, as universidades saíam da história, se lavavam as mãos, é esse o termo, né? Sim. Olha, se a gente começar com a história de universidade, nós começamos com a morte do Edson Suê, que foi aluno da USP. Foi não, nem chegou a ser, né? Sim. Morreu exatamente no dia do trote. Esse foi um caso que fizeram de tudo para que eu me calasse. Eu e o delegado de polícia, a minha colega Maria Amélia Nardi Pereira, nós trabalhávamos juntas. Então, eles tentaram, e não foi por um ano, foi mais de um ano. Inclusive, tentaram me processar criminalmente perante o Tribunal de Justiça. Óbvio que não conseguiram. Depois tentaram chegaram até o Supremo e não conseguiram nada. Eu só lamento que a minha advogada tenha falecido no meio desse tempo, porque eu queria uma ação de indenização por danos morais, né? Mas, infelizmente, ela faleceu antes do acórdão do Supremo, e a sucessora dela, não sei por qual razão, talvez por medo, ética, entre aspas, porque isso para mim não é ética, acabou, não, vamos deixar para lá, tal. Então, acabei deixando para lá mesmo. Mas eu fui muito perseguida, por uma classe de primeira linha, era a casta, né? Tanto que eu brincava e falava, olha, se eu ficar doente, ninguém me leve ao Hospital das Clínicas, porque eles vão me matar lá, né? Eu não posso passar mal na rua e ir pro HC, pelo amor de Deus, me leva embora, me leva para outro hospital. Óbvio, não são todos, mas aquilo foi de um corporativismo, de uma agressividade que assusta. A senhora, quando promotora de justiça, hoje é procuradora, quando promotora, sentiu perseguições em outras situações? Várias. Como é que eu persigo uma promotora? Várias. Primeiro que, assim, eles se utilizam muito da corregedoria, sim, fazendo denúncias falsas, óbvio, né? Da ouvidoria hoje e da corregedoria. Então, eles acham que eles incutem algum medo no promotor de justiça, dizendo que, eu vou à corregedoria. Pode ir, eu faço questão que vá à corregedoria, porque o meu trabalho é o mais ilibado possível, é aberto, não tem caixa preta, né? A pessoa que entra lá vai ser recebida, vai ser atendida, vai colocar as declarações no papel, que é muito importante. Quer dizer, eu sempre atendo... Não tem recado. Não, e eu sempre atendo com gente ao lado, né? Faço questão de atender com funcionários ou sem funcionários, com estagiários, que é para ver exatamente o nível de trabalho. Não atendo com porta fechada, que também é para entender bem o recado, que, sabe, não tem jeitinho, não tem conversa, não tem nada. Mas se utilizam muito da corregedoria. Isso é super normal, super normal. E agora o Conselho Nacional do Ministério Público também, as pessoas reclamam bastante. Não que alguns promotores ou alguns procuradores, enfim, não ajam de maneira correta, de uma maneira sempre correta, pelo contrário. Às vezes, e não raro, a população tem razão, a pessoa tem razão no que ela está falando.
Então, a corregedoria existe para isso. E tem um trabalho muito valoroso, não só a corregedoria, como o próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, na maioria das vezes, eles tentam pressionar através dos profissionais de direito, dizendo que vão representar. Ah, vamos representar. Então, tá bom, representa. E se você quer saber, eu fui representada 37 vezes. 37 vezes? Até hoje, 37 vezes. Só que eu nunca fui processada ou punida. Desculpe. Não passaram das tentativas de... E como corregedora das auditorias militares estaduais? Trabalho bastante interessante. Primeiro, a gente lida com um outro tipo de público, né? Você lida com o profissional que está no extremo do estresse. Isso é verdade. Quando você pega o policial militar de rua, eu não estou falando de oficial, estou falando de rua, ele está sempre no limite do estresse. Então, você tem que ter uma acuidade em observar situação por situação. Aí o que acontece? Você tem aquele indivíduo que é violento, sim, e que não poderia ser violento. Então, nesse momento, o promotor corregedor oferece a denúncia, oferece, enfim, todas as medidas ao juiz corregedor da auditoria militar. Essa é a função do promotor corregedor. E lá eu fiquei 5 anos. E eu mesma fui vítima dessa violência. Então, quando falam para mim assim, o PM foi lá e me deu um soco de graça, eu conheço essa situação de perto. Sim. Ela foi agredida? Eu fui agredida, fisicamente, por um policial militar e foi extremamente protegido, porque até hoje eu não sei quem me bateu. Apresentaram um lá que disseram assim, foi esse cara que te bateu. Não, não foi ele. Porque eu tenho certeza de quem me bateu. E se eu encontrá-lo hoje, eu ainda sei quem me bateu. Então, a gente tem os dois lados. A gente tem o lado do policial militar, que está no limite do estresse, exatamente, porque ganha mal, porque trabalha muito, e isto é verdade, né? Porque tudo bem, é a profissão que ele escolheu, é a profissão que eu escolhi. Então, se não tivesse lá, está lá porque quer. Mas eu acho que tem que ser reconhecido dignamente como uma pessoa que trabalha. E o fato da senhora ter acusado o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo? Isso foi uma decorrência do meu trabalho, exatamente, o comandante-geral da Polícia Militar, o subcomandante à época e o corregedor da Polícia Militar também à época. Mas isso foi uma contingência em relação a uma investigação muito bem feita, em que se chegou a infrações não de natureza administrativa, mas de natureza criminal. E eu cumpri o meu papel. Não era porque era comandante, subcomandante ou corregedor que eu deixaria de cumprir o meu papel. Eu fiz exatamente aquilo que a lei me incumbiu de fazer. Foi muito querida na corporação? Bastante. Muito. Eu estou usando de ironia. Mas é verdade. Pode usar de ironia mesmo, que é verdade. Mas é o ônus do meu trabalho. Eu não vou prevaricar, eu não vou cometer crime para quebrar o galho dos outros. Desculpe. Não sou eu que vou responder por esse crime. Você cometeu? Então você vai lá e responde. Claro que eu apresentei a denúncia, a denúncia perante o Tribunal de Justiça, porque também era foro privilegiado do comandante-geral. E depois não acompanhei, porque aí pouco tempo depois, eu saí da Justiça Militar e fui para a Promotoria de Pinheiros porque eu quis me remover mesmo, porque eu acho que já tinha dado um tempo suficiente lá. Doutora Eliana Passarelli, a senhora é procuradora de Justiça e eu vou repetir uma pergunta que fiz recentemente aqui. A senhora deve ser constantemente assediada para sair do Ministério Público e ingressar na política. Sou. O sou é ótimo. Vai conseguir resistir até quando? Existe eu acho vontade? assim... Não, como é que eu vou explicar melhor? Assim, olha... Eu acho que cada coisa tem seu tempo. Primeira vez que eu posso colocar uma promotora, uma procuradora de justiça em xeque, né? Em xeque.
Não, mas é assim, olha, tudo tem seu tempo. Eu acho que eu cumpri muito bem muito bem, e tenho orgulho disso, muito orgulho do meu trabalho como promotora de justiça. Eu acho que na segunda esfera do Ministério Público, perante o Tribunal de Justiça, perante o Procurador-Geral de Justiça, eu desencumbo bem a minha função. Agora, eu estou num ponto da minha vida que eu me questiono no que mais eu posso ser útil. Né? Porque o Procurador de Justiça, ele vive meio encastelado. Ele está lá, faz sustentação oral, dá parecer, tem um poder correcional em cima do promotor, se o promotor não age corretamente naquele processo. Mas eu acho que é um encastelamento. Então, assim, você tem razão. Eu fui por diversas vezes agora assediada no sentido de sair... Convidada. No sentido de sair para o Legislativo. E eu vou repetir para você o que eu disse aqui aquele dia, que eu tomei até uma bronca do Coronel Camilo. Eu não quero ser política. Eu não quero ser política. Eu posso vir a fazer leis como promotora de justiça, o que é diferente. Desculpe. Eu fiz a pergunta porque nós conversamos sobre isso várias vezes, né? E eu estudo a possibilidade. Fora dos microfones, era irredutível. Era irredutível. Eu não quero. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Mas eu acho que... Aí eu vejo a Eliana Passarelli repensando. Eu acho que a vida é um eterno aprendizado, né? E por que eu estou repensando? Porque eu acho que as coisas chegaram num limite tal, numa situação tal, que assim, gente, eu estou lá dentro, que eu digo encastelada. Eu estou sentada, olhando e observando as coisas acontecerem. No que eu posso interferir hoje? Como promotora de justiça, eu interferia mais. Como procuradora de justiça, eu interfiro menos. E isso é uma sensação geral dentro do Ministério Público para os procuradores de justiça. Né? Você sobe de posto, mas você não tem mais o contato com o povo, você não pode mais fazer nada. A sua atuação se torna limitada. Muito limitada. Então, nessa situação, eu repenso e confesso a você, viu, Zancopé, repenso com carinho, porque eu quero exatamente esse contato com o povo, contato com o público, que me faz muita falta. E se a senhora chegar a um partido político e colocar, olha, a senhora será candidata dentro da nossa cota? Tudo bem, já que tem cota, né, gente? Vamos fazer o quê, né? A gente é Como minoria. Como a senhora reage? Não ligo, eu acho que... bom, primeiro que eu acho cota coisa de gente retardada, né? Sim. Né? Porque assim, por que eu tenho que entrar numa cota se eu sou tão capacitada como outra pessoa qualquer para qualquer lugar? Se você falar em cota de negros, eu tenho um outro pensamento. Por quê? Porque até hoje você já viu uma pessoa negra quatrocentona? Não existe, porque eram escravos, né? Quer dizer, eu sou paulista quatrocentão. Legal. Mas quem é o negro quatrocentão? Quem é que teve a possibilidade de ganhar dinheiro, se não como escravo ou se não como um servo, porque não chegou à escola? É a minoria. Então, quando você fala assim, quando você fala em cota de negro para a faculdade, para outras coisas, eu acho até justo. Porque eu ainda acho que eu tenho certeza, há um preconceito feroz e velado. Velado. Então, eu acho que essas pessoas... Bem escondidinho. Muito, mas tem. Eu acho não. Há este preconceito velado, que a gente sabe. Então, quando você fala em cotas, eu falo, não, tem que avançar mesmo. Tem que ir para o primeiro time, tem que ter vaga na USP mesmo, porque não fez um bom cursinho. Graças a Deus, hoje as coisas estão mudando. Mas na minha própria carreira, por exemplo, que eu me lembre, eu tive 4 ou 5 colegas negros. Em 32 anos. É muito pouco. É nada. É nada. Aliás, se tivéssemos perguntas hoje, o Jaime do Jardim Bonfilioli, né, sem dúvida alguma, repetiria a pergunta que ele faz sempre. Mulher não vota em mulher.
Não tem esse preconceito. Eu já votei várias vezes em mulher. Eu não tenho esse... Aliás, dentro do Ministério Público, já votei várias vezes em colegas para cargos superiores. Eu não tenho esse... Eu não acho isso, não. Mulher inteligente, vota em mulher inteligente. Isso é o óbvio. Então, isso desculpe. É o óbvio. Se for inteligente, vai votar porque sabe que é a favor delas que a mulher briga, né? Sim. E o que existe na política que não seduz a mulher? Que não seduz a mulher? Porque a mulher não é seduzida pela política. Bom, primeiro porque é um ambiente absolutamente machista, né? Não. Opa. E sempre te tratam como se você fosse débil, como se você fosse débil mental, né? Sim. Então, assim, olha, então agora você vai ser secretária, não sei do quê, olha, já tá bom, hein? Não peça mais. É um ambiente absolutamente machista, né? O que já, por exemplo, não é no Ministério Público. Eles são todos concursados. Exatamente. Não é na Polícia Civil. Sim. Polícia Militar agora, que as mulheres estão começando... ter maior destaque porque ingressaram posteriormente na carreira. A Polícia Militar tem uma outra atividade que eu imagino até iniba mais as mulheres. Sim. A postura, né? De confronto. Exatamente, assim, de repressão mesmo. Né? De repressão. Repressão e tal. A atitude ou o comportamento, né, da Polícia Militar como uma polícia de repressão. Isso, sem dúvida como Forças Armadas, né? Começou agora, há bem pouco tempo. Então, ainda se tem, claro, algumas mulheres já no topo, no poder da Polícia Militar, mas é raro, não é uma coisa muito comum. Mas você bem lembrou bem, porque nós somos concursados. Então, eu imagino que a mulher tem que começar a se colocar diante das coisas de uma maneira mais positiva. Por exemplo, na política. Não, essa coisa de cota, ok, tem cota, vamos cumprir a cota, não tem problema. Sim. Eu não tenho o menor problema em cumprir cota nenhuma. Mas é assim, até quando a gente vai precisar de cota? E eu não sou feminista, tá? Vou deixar bem claro isso aqui, eu não sou feminista. Adoro que me abram a porta do carro, adoro que me mimem, né? Leve para jantar e pague a conta. Pague a conta, por favor, não tem o menor problema. Procuradora de Justiça Eliana Passarelli, é extremamente agradável conversar com a senhora. Você é um amigo querido de 74 anos, que eu amo de paixão. Vamos fazer 74 anos, diferente. Vamos fazer 74 anos. É muito agradável sempre recebê-la. Eu fico preocupado com esse negócio de idade, essas coisas. Eu disse exatamente isso ao Blatt uma vez. Né? Que ele falou, estou há tanto tempo no Ministério Público. Eu falei, peraí, faz tanto tempo assim que eu te entrevisto, né? Então agora você disse que tem 30 e tantos anos de Ministério 32. Público, eu falo, já faz mais de 30 anos que eu entrevisto a Eliana Passarelli. Mas é uma delícia, olha, Zancopé, eu tenho que confessar uma coisa aqui, que pela oportunidade, né, de hoje poder conversar mais com você, o primeiro programa de rádio que eu participei foi exatamente aqui, né? No Gente que Fala. E assim, muito temerosa de falar alguma bobagem. Mas aí me deram corda um pouquinho, eu já discordava de um, já xingava o outro e tá tudo certo, entendeu? E é o único programa que eu venho. Maravilhoso. Doutora Eliana Passarelli, Procuradora de Justiça, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.